Então vamos lá. O tema vai ser o que é cosmovisão. Então a ideia dessa aula, palestra, o que seja, é explicar justamente isso. O que é cosmovisão? Então só para a gente resumir num minuto aqui, a resposta dessa pergunta é: cosmovisão é o conjunto de ideias, símbolos, convicções que a gente tem acerca da realidade como um todo antes de conhecê-la diretamente. Toda e qualquer investigação, seja uma investigação científica ou filosófica, ou às vezes só uma curiosidade, a nossa curiosidade acerca de um fenômeno. Toda vez que a gente olha para um assunto, um tema, um objeto que a gente desconhece, e essa é a imensa maior parte da realidade para cada indivíduo humano, é o oceano do desconhecido. Né? Então o nosso conhecimento é uma ilhazinha minúscula num oceano de ignorância. Cada vez que a gente tenta olhar para algum aspecto desse oceano de ignorância, você não pode olhar ele simplesmente vazio. Você não pode começar a investigar um fenômeno do nada. Você tem que ter na sua alma algum material que te permite formular conjecturas, imagens, realmente, exatamente imagens do que é isso que você está investigando, como isso funciona. Isso vale para cada fenômeno em particular, ou para cada tipo de fenômeno, e vale para a realidade como um todo. Então uma cosmovisão é justamente isso. O conjunto de instrumentos que a gente tem para conceber a realidade como um todo, e usar essa concepção como um instrumento de investigação, um instrumento de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem um conjunto de símbolos, mitos, imagens, convicções, ideias, acerca de como as coisas funcionam ou como as coisas são, e a gente usa isso para tentar navegar e investigar, interagir com elas, para tentar agir e para tentar, quando a gente quer descobrir o que elas realmente são, quando a gente se perguntar o que é isso realmente. Para você poder responder, você tem que em parte olhar a coisa e em parte compará-la com padrões que existem na sua mente. Da onde vêm esses padrões? Da onde vêm essas imagens? Da onde vêm as suas hipóteses? Isso vem da sua cosmovisão. A inteligência tem um senso de completude. É um fato conhecido da filosofia, já mencionado por Platão, que você podia aprender muita coisa sobre a realidade como um todo, conversando com pessoas que tinham profundo conhecimento sobre alguma coisa, sobre algum assunto. Mestres em alguma arte sempre te davam alguma ideia que servia para ilustrar o funcionamento da realidade. E ele fala que, embora o possuidor de uma arte, o conhecimento daquela arte desse para ele símbolos pelos quais ele pudesse investigar, ele podia conjecturar melhor sobre a realidade, o vício dos mestres numa arte ou numa ciência específica, e aí ele contrasta essas artes e ciências com a filosofia. Ele fala, o vício deles, o vício do construtor de barcos ou do estrategista militar, é quando ele imagina que toda a realidade funciona exatamente de acordo com os padrões da sua arte. Então, quando ele usa os moldes imaginais que a sua arte fornece como cosmovisão total. Então ele fala que não, que as imagens que são fornecidas por uma arte têm que ser complementadas por outra, e depois serem analisadas pelos métodos da filosofia para realmente compor uma cosmovisão racional e consciente. Então a gente vai tentar desenvolver esse tema mais cuidadosamente, nesse evento aí. A ideia é justamente explicar o que é isso,
como ela funciona e, naturalmente, esclarecer, por exemplo, alguns pontos comuns da nossa cosmovisão. A gente saber que a cosmovisão é basicamente o conjunto de crenças não avaliadas que o sujeito tem. É o conjunto de convicções, são as premissas ocultas, são os entimemas da sua psique. A premissa oculta dos entimemas da sua psique. Além disso, os temas, cada um dos temas, cada um dos professores vai tratar de temas interessantíssimos. Valeria a pena, cada uma dessas aulas seria suficiente, valeria esse evento. Então, todas elas juntas é algo fenomenal. Espero que vocês que são alunos do Instituto, ou meus alunos, estejam lá presentes. A gente vai estar lá presente, ao vivo. Tá, então, muito obrigado e até lá. Olá, meu nome é Luiz Filides, Padre Luiz Filides, e eu vou falar a respeito de cristianismo nesse nosso evento do Luz e Sapiência. Por que esse tema é tão importante? É importante porque o homem tem uma alma imortal, e como nós vamos falar a respeito do eterno, nós precisamos ter claramente essa ligação entre nossa alma imortal e esse eterno. A religião, e particularmente o cristianismo, nos coloca de novo dentro dessa perspectiva. Não só no sentido de englobar um conjunto de conhecimentos que nos coloque adequadamente, mas também com relação à prática religiosa. Assim nós premiamos corpo, alma, espírito dentro da nossa vida, na busca do bom, belo, verdadeiro. E todos esses elementos ficam, então, bastante integrados. Eu espero ver vocês no evento. Até lá, então. Olá, eu sou Felipe Scaliuzzi, professor de piano e apreciação musical do Instituto Lux et Sapiência, e eu queria convidar o pessoal para o evento do dia 28 e 29 de março, aqui em São Paulo. Lá eu vou dar uma aula e um recital ao piano. Na aula a gente vai falar um pouco sobre algumas questões fundamentais sobre música, mas que acabam se referindo à arte de uma maneira mais ampla, como por que ainda é importante a apreciação da música clássica ou erudita nos dias de hoje? O que isso traz para a minha vida que é insubstituível? O que jamais pode ser esquecido em música que é eterno? E se for perdido a gente já acaba chafurdando na lama, igual aos porcos? Qual é a posição do artista hoje em dia, do músico e do artista de uma maneira em geral? Qual era a posição que ele tinha e qual é a posição hoje em dia? Isso já causa uma série de problemas para todos. E a gente vai analisar um pouco até as obras que vão ser executadas, falar um pouco sobre elas, para que a audição do recital já seja enriquecida com esses comentários e a gente já comece a se desenvolver um pouco, a entrar na sala de concertos e não precisar ficar tanto brigando contra a própria concentração, para ver se consegue captar alguma coisa do que aquele artista está passando. Tá certo? Então isso é um pouco do que a gente vai ver lá no dia 28 e 29. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau. Olá, eu sou Rafael Falcon. Eu estou aqui para falar sobre a minha participação no encontro do Instituto Cultural Lux et Sapiência. Em várias oportunidades eu já mencionei que o que me trouxe pelo meu curso de estudos, né, até agora foi uma percepção de que eu tinha sofrido uma violência intelectual, vamos dizer assim. Então, quer dizer, eu e os meus companheiros de geração, e hoje eu digo que em medida menor, as pessoas das gerações anteriores também, todos sofremos uma espécie de abuso nas escolas, né? Não só um abuso ativo, por exemplo, um abuso ideológico, mas um abuso passivo, no sentido de uma omissão ou uma deturpação do que de fato nós deveríamos estar aprendendo. Com o tempo eu fui percebendo que quando eu tentava ler um determinado autor mais recente, um autor que para nós é fundamental, como Luís de Camões, por exemplo, que
embora eu tivesse a impressão de que eu estava compreendendo o Luís de Camões, eu estava perdendo metade da conversa. Porque esses autores, até muito recentemente, até pelo menos o século XVIII, esses autores já estavam escrevendo com uma série de pressuposições, com uma série de pressupostos que se originavam num momento determinado da antiguidade e com os quais eles contavam nos leitores precisamente porque os leitores tinham esta educação. Quer dizer, um exemplo desses pressupostos é a estrutura ou a teoria dos gêneros, né? É uma coisa que nós desconhecemos completamente hoje em dia, que nós não temos a menor noção, mas sem isso é inviável compreender um autor como Petrarca, Dante, Camões, Boccaccio e assim por diante. Então, quer dizer, aos poucos eu fui percebendo que essa crise e que esse abuso que nós tínhamos sofrido, ele tinha atingido dimensões inimagináveis, né? Dimensões muito maiores do que me pareciam a princípio. Na minha participação neste encontro, eu vou falar mais alongadamente disto e vou tentar esclarecer exatamente quais são esses elementos que eu fui descobrindo que estavam faltando na minha formação e, portanto, eu acredito que ficará mais claro também qual é o esforço que eu estou fazendo hoje em dia, inclusive por meio do Instituto, no sentido de divulgar e de explicar a literatura latina, né? Então espero ver todos lá. Grande abraço. Olá, o meu nome é Marcelo Tipola e vou dar a aula de Arquitetura Sagrada do evento do ICLS. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa aula será definir o termo Arquitetura Sagrada. Não entenderemos o sagrado como uma referência apenas a edifícios religiosos, ou seja, a templos, mas vamos entendê-lo num sentido mais lato. A arquitetura sagrada, como toda arte sagrada, é aquela em que nós fazemos a coisa certa, do jeito certo e com a autoridade correta. Sendo assim, nessa aula nós vamos estudar respectivamente os símbolos, as técnicas arquitetônicas e a espiritualidade dos praticantes, que é uma condição sine qua non para a sacralidade da arte. Faremos ainda um panorama da arquitetura cristã e breve referência à arquitetura sagrada de outras tradições, particularmente a islâmica e a chinesa. Como disse, não nos concentraremos apenas nos templos, mas vamos procurar entender de que modo a arquitetura sagrada pode ser aplicada também a um uso laico, extralitúrgico. Abordaremos, por fim, algumas técnicas específicas pelas quais os símbolos naturais e revelados podem ser aplicados à própria atividade dos arquitetos e construtores. O objetivo da nossa aula não vai ser somente o de recapitular os princípios e métodos da arquitetura sagrada praticada em outros tempos, mas também e principalmente expor a necessidade desse tipo de prática na época atual para que a gente também possa viver uma vida humana plena, bem vivida. Procuraremos, inclusive, apontar caminhos práticos para a aplicação dos símbolos arquitetônicos, não só às obras de arquitetura, como também à prática dos arquitetos. Nesse sentido, a aula será dirigida não somente aos estudiosos de simbolismo, mas também àqueles que dedicam a sua vida à prática desta, que é a primeira de todas as artes construtivas, a arquitetura. Até lá, então, se Deus quiser. Boa tarde, amigos. Nessa palestra convite ao evento do ICLS, que vai ter lugar no final desse mês de março, eu vou mencionar apenas de passagem alguns tópicos que serão aprofundados lá na aula que eu vou dar. E essa aula vai girar basicamente em torno do seguinte problema. Número 1, por que o grau de inteligibilidade da ciência moderna, da física matemática moderna, é tão baixo? E número 2, como é possível restaurar um grau de inteligibilidade às teorias da ciência moderna? Quem está dizendo que a inteligibilidade das teorias da ciência moderna é muito baixa não sou eu. Todos os cientistas e os filósofos da ciência da tradição dos últimos 100, 200 anos insistem em afirmar
peremptoriamente, e às vezes até com certo orgulho, que as teorias da ciência moderna não estão preocupadas em explicar coisa nenhuma, mas tão somente, se for possível, uma descrição bastante precisa dos fenômenos. Ora, uma descrição de alguma coisa dificilmente pode ser chamada de explicação. E por isso, um baixo grau de inteligibilidade é o máximo que pode esperar das teorias da ciência moderna. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Modernamente, nas últimas décadas, tem tomado um grande interesse saber se os neutrinos têm massa ou não. Disso depende uma série de correções a modelos de cosmologia e de física de partículas. Ninguém está negando que isso seja um problema importante. O que eu estou negando é que este problema tenha alguma inteligibilidade em si. Dificilmente alguém vai dizer que essa seja uma grande aspiração do espírito humano. Olha, afinal de contas, o neutrino tem massa ou não. A minha vida depende disso. A vida das sociedades depende disso. A vida humana na Terra depende de se o neutrino tem massa ou não. Apesar do que, por mais que você estude lá as teorias da física moderna, isso é um problema interessante, é um problema real e, no final das contas, tem algo a ver com a própria existência do cosmos, tal qual ele parece se apresentar a nós em uma série de fenômenos e teorias que já foram, de certa forma, confirmadas. Lembrando aqui que eu estou usando a palavra confirmação no sentido fraco em relação às teorias da ciência moderna. E o porquê, o motivo dela ser tão pouco inteligível, da ciência matematizante moderna ser tão pouco inteligível, é que ela resolveu estudar, a partir já da escolástica, alguns ramos da escolástica, procurou estudar os entes materiais e sensíveis apenas sob o aspecto da quantidade e de sua materialidade. Ora, algumas perguntas você poderia fazer: é possível fazer o estudo dos entes como se fossem meros representantes de quantidade? Sim, é possível fazer isso. É desejável que se o faça? Sim, contanto que você não ache que é a única coisa possível. E terceiro, alguém vai fazer isso? Vai, alguém vai fazer isso e, aliás, a ciência moderna tem feito isso nos últimos 3, 4 séculos. O que a gente precisa fazer e que eu não tenho visto em grande quantidade e qualidade é recuperar o porquê que isso é possível de ser feito e como preencher esta ciência moderna sem mudá-la em nada com um grau de inteligibilidade superior, ou seja, rebater todo esse conhecimento da ciência moderna num plano de inteligibilidade que seja mais evidente em si. E um dos motivos pelos quais a ciência moderna tem um grau muito baixo de inteligibilidade é que ela não tem a sua explicação em si mesma. E o motivo disso é que ela resolveu estudar a matéria e a quantidade, que são coisas que em si também não têm a sua explicação em si mesmo. Queridos, eu deixo vocês e até o evento lá do ICLS, se Deus quiser. Um grande abraço, obrigado.